telespectador da TV Gazeta, na DEAN Duque de Caxias, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. E eu vou fazer hoje uma matéria exclusiva com a doutora Fernanda Fernandes, delegada titular da delegacia, e com o Márcio, que é o chefe de operações e todas as investigações da delegacia. E vocês vão conferir essa matéria incrível que vai, com certeza, fazer você mudar a sua forma como ver a violência doméstica e, principalmente, os crimes cibernéticos contra criança e adolescente. Vem pra cá, no Entre Nós, a gente mostra pessoas reais, vivendo vidas reais, contando histórias reais e transbordando seus talentos sobre o mundo. Gente, a gente está aqui agora, vendo o trabalho desses policiais. A gente está com a investigadora policial Sabrina Mantovani. Sabrina, me fala um pouco de como é a sua rotina aqui na DEAN. Então, nós atendemos, as mulheres que chegam no balcão, muitas vezes vêm tirar dúvidas, acabamos prestando também um atendimento de assessoria jurídica, mais uma questão social. Quando nós vemos que, de fato, é uma situação que precisa estar fazendo registro, a gente faz o registro aqui, encaminha a medida protetiva, dá encaminhamento para a Defensoria Pública, para o CEAM, também, que muitas delas precisam desse acolhimento, desse acompanhamento bem de perto mesmo, tanto psicológico quanto jurídico. E aí nós prestamos todo esse atendimento. Temos também a brinquedoteca para poder estar acolhendo as crianças, que muitas vezes elas vêm acompanhadas dessas crianças. Já é um ambiente pesado, Verdade. E aí, tendo essa possibilidade de melhorar a situação, a gente sempre procura fazer. Sabrina, o que você mais aprendeu para a sua vida como policial, como mulher, não sei se você é mãe, fazendo esse trabalho aqui na DEAN? Olha, empatia, sentir de fato a situação, daquela pessoa ali, você se colocar naquela posição e procurar minimizar a situação que a pessoa já se encontra, que não é fácil. Sabrina, obrigada por seu trabalho. Obrigada. Eu sei o quanto é desafiador, mas eu sei também que vocês fazem esse trabalho com amor. Parabéns por esse trabalho e que vocês continuem por muitos anos servindo a população. Amém, obrigada. Gente, eu tô aqui também com o inspetor Wellington Couto, que também trabalha na DEAN. Sendo um homem, Wellington, como é essa dinâmica do atendimento às vítimas que vêm à DEAN pedindo ajuda? Então, primeiramente a gente tem que quebrar uma barreira do atendimento, nós sendo homens atendendo uma mulher. Ela vem com a ideia de que uma mulher atenderia ela melhor, só que com o tempo, eu estou aqui há 11 anos, trabalho única e exclusivamente com violência doméstica, há 11 anos aqui a DEAN Caxias é a minha primeira lotação, e aí a gente percebe que a mulher, quando chega aqui a ponto de fazer o registro de ocorrência, muitas vezes ela já vem vivendo isso durante muito tempo e não recebe o apoio dos próprios familiares, ela não recebe um suporte, não tem aquela rede de apoio para ela se sentir tranquila de vir fazer o registro de ocorrência e saber que vai voltar para casa ou vai sair daqui sabendo que vai ter um acolhimento. Muitas vezes ela é colocada até como culpada pela própria violência que ela sofre. Então, assim, quebrar esse primeiro contato com a vítima é difícil, mas depois que ela sente o acolhimento que é dado pela DEAN, querendo ou não, nós somos uma delegacia especializada, nós temos um treinamento diferenciado, nós entendemos como é que é a coisa, ela começa a se soltar e muitas vezes a gente percebe que a vítima precisa muito conversar, ela precisa desabafar, ela precisa colocar para fora. Um atendimento nosso não é um atendimento de distrital que leva 10, 15 minutos, às vezes a gente senta aqui e ouve a vítima durante 1 hora. Então, assim, ela sai daqui satisfeita com o atendimento. A grande maioria das vezes a gente consegue resolver o problema dela, principalmente com o pedido de medida protetiva, que o juiz Antônio aqui de Caxias, ele sempre acolhe o nosso pedido. Então, assim, ela se sente segura, ela sai daqui sabendo que o trabalho foi bem feito e a grande maioria nós temos resultados. Aqui na DEAN Caxias nós temos muitos resultados, principalmente com o descumprimento de medida protetiva, que as vítimas falam assim, não dá em nada. Dá sim, o primeiro registro de ocorrência muitas vezes é aquele pontapé inicial e que vai te dar uma garantia de que aquele autor vai ser preso sim, não entrem naquela de que não dá nada, não procure a delegacia, porque dá sim. O descumprimento, ele gera prisão. A grande maioria das nossas prisões aqui na Lei Maria da Penha é por descumprimento. Então faça a sua parte, dê o primeiro passo, faça o registro de ocorrência. Wellington, você como homem, como policial, me fala o que mais você aprendeu para a sua vida trabalhando na DEAN.
Então, mais ou menos o que eu falei. Muitas mulheres vivem em situação de violência doméstica sem saber que vivem a violência doméstica. Aquele controle que o homem tem de uma roupa, que não deixa sair sozinha, quer acompanhar, aquilo que parece preocupação, muitas vezes é a violência doméstica em si, só que ele está maquiando de alguma maneira. Então, assim, eu aprendi, inclusive, isso eu levo para o meu relacionamento pessoal. O que a gente aprende aqui, a gente vivencia aqui, a gente não leva para casa para não errar. E é isso, as mulheres elas não têm noção, muitas vezes, que estão vivendo em situação de violência doméstica, porque parece que é normal, mas não é normal. Aquele excesso de cuidado, aqueles comentários em momentos que não são pertinentes, parece que é preocupação, mas não é. É uma maneira de limitar até o pensamento da mulher para não sair da casinha dela. E é isso. Wellington, muito obrigada aí pela sua contribuição, pela sua participação. Nada. Eu acho que o mundo precisa de mais homens, né, com essa visão de acolhimento, de respeito, Sim. de clareza sobre o que é tratar uma mulher com respeito, e que você continue aqui na DEAN fazendo a diferença na vida dessas mulheres. Obrigado. Hoje nós estamos aqui na DEAN de Duque de Caxias com esse ícone de proteção, defesa de crianças, mulheres, adolescentes e de luta contra a violência doméstica. Doutora Fernanda Fernandes, Márcio, chefe aqui da DEAN, os dois fazem um trabalho lindo aqui, diferenciado, pioneiro. E hoje aqui no Entre Nós a gente vai conversar com eles em homenagem ao Agosto Lilás, 19 anos da Lei Maria da Penha. E primeiro eu quero agradecer a vocês pela possibilidade da gente ter esse momento, essa troca de experiências aqui. Dizer que os telespectadores da TV Gazeta, do programa Netmix, do quadro Entre Nós, estão sendo presenteados com essa possibilidade de aprender um pouco mais sobre violência doméstica, sobre o trabalho que vocês fazem aqui na DEAN. E primeiro, doutora Fernanda, eu quero que você me conte como começou a sua história trabalhando com violência doméstica, quais são os seus grandes desafios e os seus grandes aprendizados. Bom, primeiro queria agradecer o convite, Gisele, você também, uma parceira nossa aqui da DEAN, né, faz um trabalho brilhante com a gente aqui também, envolvendo crianças e adolescentes. Quero dizer que a minha história com a violência contra a mulher, né, ela começou lá atrás, né, quando eu entrei para a polícia num plantão. Né, sempre foi um desafio para mim no plantão atender ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, porque eu sempre achava que aquela mulher estava desprotegida. Então, quando eu engravidei, né, tive uma filha, uma menina, né, e na licença maternidade eu resolvi me especializar em violência de gênero. Então, comecei com mestrado em violência de gênero. E aí fiquei até 2018, né, quando eu finalizei o mestrado, aí entrei no curso de especialização no COPEAD, né, o CSPI da polícia, e aí fiz, né, mais um ano, e depois eu resolvi fazer doutorado em violência de gênero, né, e aí finalizei, defendi a tese, agora em março desse ano, né, em violência de gênero, para acabar, assim, de fechar um ciclo, né, porque a gente começa um estudo no mestrado, e aí, até no meu mestrado, na minha defesa da dissertação, me sugeriram isso, né, um aprofundamento, porque eu já estava indo por um caminho bem legal, né, de pesquisa, e acabei resolvendo intensificar essa pesquisa, né, e aí a minha tese de doutorado tem mais de 400 páginas, né, ficou bem grande, mas é uma pesquisa bem legal, foi muito gratificante, porque a gente acaba se envolvendo e aprendendo com as pesquisas também, né, e uma pesquisa vai levando a outra, um outro conhecimento, e tudo isso eu uso, né, aplicado aqui, né, no meu trabalho na DEAN, né, na defesa das mulheres, na proteção das mulheres, né. A gente tem já 19 anos da Lei Maria da Penha e a gente ainda tem no Brasil um aumento de feminicídio, né. Isso mostra que a gente realmente precisa trabalhar muito mais, né, em políticas públicas preventivas e educacionais, né. Então, esse trabalho aqui, essa entrevista, por exemplo, serve para conscientizar, né, a população, as palestras que as delegadas das DEANs fazem também para conscientização. Esse mês eu estou com inúmeras palestras, né? Então a gente acaba colocando lá nas redes sociais, chamando a população, né, para participar dessas palestras, porque é conhecimento, né? A gente teve aí há pouco tempo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que apenas 16% da população conhece a Lei Maria da Penha, né? E aí, assim, isso acaba corroborando, né, com a alta subnotificação dos crimes, né, a falta de denúncia.
E isso mostra, né, as pesquisas também têm mostrado que a maior parte das mulheres que morrem vítimas de feminicídio nunca registraram ocorrência, já vinham sofrendo inúmeras violências, né, sem registro de ocorrência. Então isso mostra que quem registra tem mais chance de permanecer vivo porque sai do ciclo da violência, né? A gente tem toda uma rede de proteção, né, para que essa mulher esteja protegida, né, e saia do ciclo da violência. Então é um trabalho que a gente desenvolve aqui, é um trabalho muito importante para a sociedade, né? É um trabalho muito gratificante, né, saber que a gente ajuda muitas mulheres, né, a saírem do ciclo da violência e evita muitos feminicídios, né, porque o registro de ocorrência evita o feminicídio, né, então isso aí estatisticamente já está provado, né, as estatísticas vêm se repetindo nesse sentido, né, o que corrobora aí, inclusive, é a necessidade desse trabalho de conscientização para que as mulheres conheçam esse tipo de violência, né, para que as mulheres consigam identificar quando elas estão no ciclo da violência, num relacionamento abusivo, porque se você não sabe que está sofrendo uma violência, você não vai procurar ajuda, vai permanecer naquele relacionamento, tem grandes chances de você vir, né, a ser assassinada, vir a óbito, né, com feminicídio ou tentado ou consumado, e que acaba estragando não só a vida da vítima, mas de toda a família. Né? O feminicídio ele atinge toda uma família e atinge toda a sociedade, né? Porque quando uma mulher é assassinada, né, todas nós mulheres, né, somos atingidas, né? E agora eu quero falar com o Márcio. Márcio, você como um homem, né, à frente das operações, à frente das investigações voltadas para a violência doméstica, me conta, como é isso no seu dia a dia? Como você começou nesse trabalho? Primeiro agradecer a oportunidade, né, Gisele. A gente começou junto na polícia. Verdade, somos da mesma turma. E começamos juntos novamente no novo trabalho, que foi o trabalho de oitiva especializada aqui na DEAN Duque de Caxias. Então, mas é muito difícil, né? Não é fácil um homem estar à frente de uma DEAN. Principalmente por causa das nossas origens, da minha origem. Né? Eu venho de uma origem de uma família tradicional, militar. Antes de vir para a Polícia Civil, eu era militar da Aeronáutica. Sim. Vim para cá para ser ponta de lança. Sim. A minha intenção era fazer os cursos da CORE e subir morro, trocar tiro. Me especializei em tráfico e homicídio, muita coisa. Combati muitos anos esse tipo de criminalidade. E em um determinado momento eu recebo o convite da doutora Fernanda para vir chefiar a DEAN Caxias. Né? Foi uma quebra de paradigma. Né? Eu tive que me reinventar em todos os sentidos e na verdade, eu ainda venho aprendendo, né? Ainda venho me modificando. Né? A gente tem uma origem machista, patriarcal, como a doutora Fernanda fala, e é verdade, hoje eu consigo enxergar isso, né? Consigo lutar com os meus fantasmas e com os fantasmas que a sociedade criou. Perfeito. Em cima dessa situação, né? Exatamente. Os padrões. Eu brinco muito com a doutora Fernanda, né? A gente fala assim, a gente tem um histórico para pagar para as mulheres, né? A gente tem mas essa culpa não é só minha. Sim. Mas mesmo assim, quando eu paro para pensar, eu vejo que de uma maneira ou de outra a gente acaba contribuindo para toda essa violência, né? Sim. Simplesmente pelo fato de ser homem hoje em dia e de ter sido criado de uma maneira machista. Então, eu me reinvento todos os dias. Isso não faz com que não diminua a minha responsabilidade. Né? Eu estou aqui na Polícia Civil, desde quando eu cheguei aqui, eu vesti a camisa para cumprir a missão da melhor maneira possível. Tenho certeza que eu faço isso. Eu honro essa camisa todos os dias aqui dentro. E a doutora Fernanda também. A gente tem certeza do trabalho que a gente faz. E é isso. Né? A história começa assim, mas se você for pegar em detalhes, tem muita coisa para contar. A gente já trabalhou junto na DRCI, né? A nossa história vem lá de trás também, né, Márcia? Eu quero falar também aqui para você da TV Gazeta sobre um trabalho lindo que a DEAN Duque de Caxias faz, um trabalho pioneiro de oitiva especializada de criança e adolescente. Eu acho que esse trabalho que a DEAN faz é um trabalho premiadíssimo, inclusive recentemente tivemos a Operação Abratio aí, que livrou dezenas de adolescentes em vários estados do Brasil da violência praticada pela internet. E me falem um pouco desse trabalho de oitiva especializada, dessa proteção e dessa defesa que vocês tentam trazer para criança e adolescente como uma semente de uma geração futura. E fala um pouco também dessa Operação Abratio, como foi
e o que quem está em casa precisa saber para não se ver no meio de um crime cibernético, fazendo coisas que vão trazer um trauma para essa criança, para esse adolescente a longo prazo. É bom, o trabalho de oitiva especializada é fundamental, né? Porque, infelizmente, a maior parte dos crimes contra criança e adolescentes, eles acabam não deixando vestígios, né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso de estupro virtual, né? Você não vai vir ali com laudo positivo, né? O ECD, ele vai vir ali inconclusivo. Se você tiver ali, por exemplo... no máximo. Se você tiver até um estupro, né, de vulnerável, muitas das vezes sem penetração, a gente não vai conseguir, por meio do laudo, né, também nenhuma conclusão ali a respeito do abuso sexual. E a gente sabe que é muito recorrente, né, não só esses abusos sexuais por pessoas próximas, né, mas também de forma a evitar ali, dificultar a investigação. Então, essa oitiva especializada é muito importante porque as crianças acabam trazendo ali muitos indícios, né, do abuso sofrido, e a gente consegue, por meio da oitiva especializada, ali, configurar realmente a materialidade daquele crime, né? Isso é muito importante, é imprescindível. A oitiva especializada que você faz aqui é diferenciada, né? Você tem uma sensibilidade, né, para fazer, porque também a oitiva especializada não é para qualquer um, né? Tem pessoas que realmente não vão conseguir fazer de uma forma que você consiga chegar ali a alguma materialidade, algum indício, né? Tem um passo a passo, mas mesmo com passo a passo, né, a gente depende muito da sensibilidade de quem está ali, né, atrás da oitiva. Então, esse trabalho se torna assim mais especial aqui na DEAN, porque é feito por você, né? Então, a gente, né, tem uma parceria muito boa, a gente troca muita figurinha, né, mesmo depois da oitiva, da impressão pessoal daquela situação, para a gente conseguir ali, de uma forma ou de outra, proteger de forma mais rápida, mais célere, né, aquela criança ou adolescente que está ali com aquela situação de abuso, né, porque a gente sabe que hoje a Lei Boreal veio robustecer essa proteção, mas sem um indício, às vezes nem uma protetiva, né, a gente consegue. Então a gente precisa ali materializar aquilo de forma mais célere possível, e essa oitiva, ela contribui para isso, né. Com relação à Operação Abratio, né, para a gente foi muito angustiante, né, porque a gente sabia, quando a gente recebeu a primeira vítima, que a gente ia começar a puxar, né, o fio ali e ia começar a desenrolar ali inúmeras situações criminosas, né, várias vítimas com vários autores, com vários crimes, né, são crimes graves, são crimes ali assim, né, inúmeros crimes, mas o estupro virtual, né, é um crime muito praticado, né, por meio dessas plataformas. Então a gente percebeu que as mães, né, dessas adolescentes, muitas das vezes não tinham conhecimento que essas adolescentes estavam ali naquelas plataformas, né, então do risco que essas adolescentes estavam correndo, né, então foi uma operação que a gente teve que fazer em tempo recorde, né, porque a gente precisava ali materializar tudo isso. O crime cibernético, ele tem uma especialidade que as provas são voláteis, né, se você demorar muito, some tudo, e você não consegue mais chegar, né, não consegue mais nem ter a materialidade, nem muito menos chegar na autoria, né, então a gente precisa fazer isso de forma muito rápida, né, e é um crime que tem uma investigação um pouco mais complexa. Então a gente teve aqui, né, o Márcio, em tempo recorde, analisou centenas de arquivos, né, enfim, de dispositivos eletrônicos para a gente conseguir amarrar toda a investigação e assim a gente conseguir deflagrar a operação em todo o Brasil, né, tinha vítima de todo o Brasil e autores também de todo o Brasil, né, então a gente conseguiu ali em mais de 20 municípios, 9 estados, né, conseguir ali não só cumprir mandados de busca e apreensão, mas também mandados de prisão, né, e a gente conseguiu ali, né, primeiro, evitar com que esses 5 presos, né, 5 autores que foram presos, continuassem a praticar esse crime, porque esse crime, esses autores já acabam fazendo inúmeras vítimas, né, e é um crime que vai se repetindo diariamente, e inúmeras vítimas, e inclusive com outros autores, né? Você derruba um grupo, eles criam outro, e aí, né, naquele outro grupo já tem outros autores com outras vítimas, enfim, né? E aí, assim, o recado que a gente quer deixar para os pais, né, é que monitorem as redes sociais dos seus filhos, né? Criança não pode ter rede social,
né? Concordo. Adolescente, para ter rede social, tem que ter um monitoramento diário, né? A gente tem hoje inúmeros dispositivos de controle parental, aplicativos que você pode colocar no celular para monitorar, né? Isso tem que ser feito diariamente, né? Porque uma situação dessa, né, quando chega a esse ponto, né, da criança ou adolescente está sendo vítima de estupro de vulnerável, esse arquivo ele viraliza, né? A gente não tem mais controle onde isso vai parar. Né, isso causa um dano perpétuo para essa criança e para essa adolescente, né? Um dano ali imensurável, né? Essa criança, essa adolescente vai precisar ali de muito tratamento, muito atendimento psicológico, terapia para tentar ressignificar, e às vezes nem sempre é possível, né? Então a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Então é muito importante que os pais tenham essa consciência de que o crime está aí, que hoje o celular ele pode ser uma arma contra o seu filho, né, e que o seu filho pode se tornar ou um adolescente infrator, ou um autor ou vítima de inúmeros crimes. Márcio, e você que participou, né, de toda a operacionalização, né, da ABRAT, me conta como foi para você se deparar com tamanha violência, né? Me conta o alcance que teve isso e as coisas que você mais ficou surpreso durante essa operação. Duas coisas me chamaram muita atenção, né? A redução da condição da mulher, né? É inenarrável a condição que esses autores colocavam a essas jovens mulheres. Uhum. Então isso me chamou muita atenção. E a outra coisa que me chamou muita atenção também foi a pouca idade. A pouca idade desses autores que são jovens adultos ainda, uhum, e cometendo crimes tão graves. Uhum. Isso só reforçava a condição. Você sabe que eu sou especialista em crimes cibernéticos. Sim. Além de ser especialista em crimes cibernéticos, eu também sou pedagogo. Sim. E isso só reforça a minha tese de que criança e adolescente não tem que ter acesso à rede social, em hipótese alguma. Sim. Nem, na minha opinião, nem sob fiscalização. A não ser que se crie um ambiente, sim, limitado, tá? E controlado para que esses adolescentes, não vou nem falar de criança, porque criança é um absurdo ter acesso às redes sociais, para que esse adolescente possa ter algum tipo de acesso, tá? Muito mais voltado para a área de educação, de interação educacional, nesse sentido, mas já chega o que a internet, né, por si só, pelo simples fato de você abrir um browser e digitar qualquer coisa e poder ter acesso a qualquer coisa. Já chega o que a internet traz para você. Sim. E quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de contato. Né? A gente esquece muito, Gisele, de fazer um comparativo do mundo virtual com o mundo real. Né? Verdade. Eu costumo fazer essa comparação. Sim. No mundo virtual, o mundo digital, ele é a expressão exata do mundo real. Exatamente. Então, se você tem uma rede social e você se relaciona, você está criando amizade, você está criando vínculo. Sim. E você está criando amizade e vínculo com quem? Sim. Né? Aqui no mundo real, você consegue ver, enxergar, sim, consegue, sim, por vezes, por menos que a criança ou adolescente tenha experiência, né? Mas ela tem muito mais informação do que eu tinha 20 anos atrás. Perfeito. Não é verdade? Sim. Né? E com que experiência a criança ou adolescente vai tratar com um amigo virtual? Então são várias questões, né, que inclusive nesse momento estão em debate, né, na política, que precisam de resposta o mais rapidamente possível. Perfeito. Né? Então é isso, assim, o volume de dados dessa operação, né, que a gente precisou analisar foi gigantesco. Eu sinceramente não esperava que a coisa tivesse tão ruim assim, né? É lógico que a gente sabe que toda investigação complexa, né, você vai desmembrando e parece uma teia de aranha, e aquilo só vai crescendo, sim, até um determinado ponto que você consegue dar fim naquilo. E o que me chamou a atenção também é que parece que essa coisa não tem fim. Sim. Porque são tantos envolvidos e eu não consigo imaginar, não consigo conceber como isso é possível nessa faixa etária. Sim. Né? Como tantos jovens, tantas crianças, adolescentes e jovens adultos são vítimas e autores, né, com tanta facilidade. O desprezo à vida humana nessa investigação, a constatação do desprezo da vida humana nessa investigação por esses autores é uma coisa que, sabe, eu me assustava, eu pensei, né, de verdade eu pensava que
com 15, 16 anos de polícia, eu não conseguia mais me assustar. Era coisa de filme, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu ainda me assustei, né? Eu fiquei assim, caramba, eu tive que sentar com a minha filha de 13 anos de idade e ter uma longa conversa com ela, porque eu comecei a perceber que aquilo acontecia embaixo dos olhos dos pais, dentro do quarto, né? Eu e a doutora Fernanda, a gente participou de inúmeras, eu posso falar que de dezenas de investigações de violências sexuais cometidas contra criança e adolescente. Dezenas, né? Nenhuma me chamou tanta atenção contra essa. Eu explico por quê. Porque a maioria delas, salvo uma ou outra, com rara exceção, aquele crime acontecia muito distante da gente, talvez em outro país, né, em outro continente, né? Os vídeos que a gente via, né, que a gente ouvia, eram em outro idioma. Quando você recebe um material desse, que você começa a manusear e percebe que isso acontece no bairro ao lado, isso te choca. Perfeito. Isso te choca. Isso pode estar batendo na sua porta, na porta da sua casa. Se aproxima, fica muito exatamente. perto de você. Bom, aqui no Entre Nós a gente tem um momento que é o Além do Véu. Nesse momento, eu quero que vocês dois, em uma palavra, definam qual foi o diferencial, o que vocês precisaram vencer, ou o diferencial de vocês para vocês alcançarem a expertise que vocês têm, o sucesso que vocês têm na vida. Uma palavra, resiliência. Resiliência. E você, Márcio? Força de vontade. É uma palavra composta. Perfeito. Força de vontade. Gente, a gente termina essa entrevista incrível, infelizmente falando de um tema tão sensível, triste da gente ter que trazer aqui, mas necessário para a vida que a gente está vivendo atualmente, uma vida que envolve internet, envolve rede social, envolve crime cibernético, envolve as pessoas fazendo crueldades com outras na internet. Eu desejo que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo, que vocês continuem fazendo a diferença na vida das pessoas. Aqui no Entre Nós a gente traz histórias reais, de pessoas reais, vivendo suas vidas reais e transbordando sobre o mundo seus talentos. Gratidão. Ale, Osmar, agora eu deixo com vocês, aqui no Entre Nós, doutora Fernanda Fernandes e o Márcio, aqui, chefe da DEAN do Duque de Caxias, fazendo esse trabalho lindo na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Até o próximo programa. Tchau, tchau.